Espetáculo. No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Som. Pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu sei que vocês vieram ver o Pirula, não tem problema. Mas primeiro, antes da gente falar juntinhos e misturados, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Tolkien. O meu nome é Reinaldo José Lopes, para quem não me conhece. Eu sou jornalista de ciência de manhã e nas madrugadas eu sou tradutor de Tolkien. Sou um dos poucos malucos a fazer um doutorado sobre Tolkien no Brasil. E eu queria contar para vocês um pouco da história dessa obra fantástica que a HarperCollins tem relançado com muito sucesso e com muito capricho, com muito amor nos últimos tempos no Brasil, e como essa obra incrível conquistou o mundo. Tá? Em 5 pequenos passos, para manter, né, aquele ritmo de internet, talvez, de 5 coisas que vocês precisam saber sobre Tolkien, é um pouquinho do que eu vou falar agora, tentando controlar meu tempo direitinho por aqui. Obviamente, com quem quiser bater um papo depois, com perguntas, vai ser um prazer. Bom, como Tolkien triunfou, como Tolkien conquistou o mundo? Deixa eu ver se eu vou saber mudar os nossos amigos slides. Sim, consegui. Os 5 passos da receita de bolo de Tolkien, que obviamente é muito mais complexa do que isso, mas que talvez seja uma boa maneira de resumir a força incrível que essa obra tem. Então, vamos lá, acompanhem comigo. O lance é começar com uma língua inventada, depois ressuscitar mitos e lendas que estavam esquecidos no fundo do baú e que ainda tem muita coisa para dizer para a gente. Mostrar que o medo de spoilers é para os fracos. Esse medo atual de spoilers da gente é um pouco um sintoma, digamos, de infantilidade da nossa cultura moderna. Em quarto, o seu mundo tem de ser real. Nenhum detalhe é redundante. Todos os detalhes do seu mundo são importantes. E, finalmente, a aposta é na compaixão, sempre. Então, vamos nessa. Um pouquinho de contexto histórico, vai parecer um pouquinho aula de história no começo, mas eu acho que vai fazer sentido para vocês. Quem era o Tolkien, essencialmente? Tá, um grande escritor, um best-seller, um romancista, mas, no fundo, de novo, isso era o que ele fazia nas horas vagas. O que ele era realmente, no fundo, lá dentro, ele era um filólogo, que é um arqueólogo de palavras e de histórias. Uma pessoa que passou a sua vida estudando as palavras como paleontólogos estudam fósseis ou como geólogos estudam uma estalagmite. Tá? E isso se insere num contexto histórico muito claro, lá do século XIX, inicialmente, depois do comecinho do século XX, que é esse esforço da Europa inteira, em especial dos países de língua germânica, né, que pega a Inglaterra, pega a Alemanha, a Holanda, a Escandinávia, enfim, de reconstruir mitos, lendas, histórias, tá, que chegaram até nós fragmentados. Hoje a gente sabe, por exemplo, quando a gente assiste um filme do Thor, a gente ouve falar de Ragnarok, ou a gente lê um livro do Neil Gaiman, sabe um pouquinho de como é que é a história de criação dos deuses escandinavos. Mas, ainda assim, são pedacinhos de uma história muito maior da mitologia antiga da Europa, pré-cristã, que precisaram ser reconstruídos com muito trabalho, com muita dor de cabeça, com muito esforço científico mesmo. Nos países celtas, por exemplo, Irlanda, País de Gales, Bretanha, na França, no caso, a gente
não tem nem essas coisas. A gente não sabe qual seria um mito de criação celta ou o equivalente de um Ragnarok celta, tá? Embora muita gente tenha trabalhado duramente nisso, e gente que ganhou a capacidade de reler textos, de compreender textos e palavras e estruturas de pensamento muito profundas desses povos antigos, que estavam abandonados há séculos. Por exemplo, essa coisa linda aqui, esse é o manuscrito do chamado Beowulf. Quem nunca ouviu falar do livro, talvez tenha visto aquele flop do Neil Gaiman. Talvez a coisa que o Neil Gaiman mais tenha se arrependido na vida foi fazer o roteiro daquele filme. Podia ter sido muito legal, mas não funcionou, enfim. E o Tolkien costumava entrar na sala de aula, lá em Oxford, lendo esse trechinho aqui, que começa assim, ó. Huet! Ele dava esse berro e o pessoal achava que era quiet, né? Quietos. Não, não é isso. É tipo... Eis, né? Huet, Wegardenain Yardaun Vertlinga Thrunjefrunum. E aí ia o grande poema medieval inglês, tá? Digamos a Ilíada ou Odisseia da Inglaterra, cheia de uma língua que, embora seja ancestral do inglês, tem pouquíssimo a ver com o inglês moderno. E o Tolkien, então, fez parte desse esforço tremendo para entender, reinterpretar e recriar essa cultura antiga que estava perdida pelo aspecto linguístico e pelo aspecto lendário, mitológico. Essas coisas estavam muito imbricadas, né? Tinha um pensador da época, do final do século XIX, que dizia que a mitologia é uma espécie de doença da língua. O Tolkien dizia que era justamente o contrário, né? A língua é que vem da mitologia, as coisas estão sempre muito juntos. Bom, vai meu filho. Agora sim. A filologia, então, é uma das nossas peças do quebra-cabeça. A segunda é o que aconteceu com esse cara nessa idade, que ele finalmente reencontrou o amor da vida dele, que foi a inspiração da figura da Lúthien, no Silmarillion, para quem leu o Silmarillion, a Edith. Nessa fase em que eles estavam se reencontrando depois de uma separação longa, ela estava noiva de outro cara, talvez vocês vejam essa história no próximo filme do Tolkien que está vindo por aí. Ela estava noiva de outro cara, ele correu atrás dela depois de ser proibido de ficar com ela pelo guardião dele, pelo tutor dele, que era um padre, porque ela era protestante, ele era católico, enfim, e eles voltaram juntos, e aí acontece isso aqui, tá? A primeira grande tragédia de um século XX, lotado de tragédias mundiais, de um século lotado de sanguinolência. E o Tolkien diz isso no Senhor dos Anéis. Para quem lê o prólogo do Senhor dos Anéis com mais... Aliás, o prefácio, com mais cuidado, ele fala... Hoje, né, ele está escrevendo nos anos 60, vocês estão acostumados a pensar na Segunda Guerra Mundial como a grande carnificina. Ter sido pego pela Primeira Guerra Mundial foi tão traumatizante, tão desumanizador, tão terrível... quanto ser pego pela Segunda Guerra Mundial para a geração dos filhos do Tolkien. E o Tolkien lutou na Batalha do Somme. Tá? Na Batalha do Somme, o pior dia da história do exército britânico foi a abertura dessa batalha. 60 mil baixas, 5 meses de luta, 1 milhão de mortos e feridos, entre 3 milhões de pessoas lutando, dos dois lados, né, do lado da Inglaterra e da França, de um lado, do lado do Império Alemão, do outro. A estreia sangrenta do século XX é onde o Tolkien estava ali enfiado, né? O cara que sonhava com a filologia, que sonhava em reconstruir lendas e mitos. O que acontece com ele, com essa pancada nas fuças dele? Bom, a gente sabe o que aconteceu com outras pessoas. Tá um pouquinho de uma fotinha do Somme. Teria coisa muito pior, mas eu não queria fazer vocês revirarem isso. Para vocês terem uma ideia, a cirurgia plástica foi inventada na Primeira Guerra Mundial, gente. Por quê? Porque nunca o corpo humano tinha sido tratado daquele jeito por armas, tá? Desfiguração que exigia cirurgia plástica para valer surgiu com a Primeira Guerra Mundial. Bom, a reação natural para muita gente, eu não sou gaúcho, sou do interior de São Paulo, como vocês podem ver pelo meu R retroflexo, mas eu usei um gauchês aqui. A reação de muita gente foi, né, deu para ti civilização ocidental. Tipo, não quero mais brincar de matador, aconteceu alguma coisa muito errada com o Ocidente, com a Europa, e a gente tem que jogar tudo fora e começar de novo, e adeus tradição, e adeus tudo. Que é a reação dos modernistas, basicamente. Quem conhece o que aconteceu na semana de 22 aqui no Brasil, movimentos modernistas fora do Brasil também, mais ou menos o que acontece. Fora meia dúzia de retardado, que nem os futuristas lá da Itália, Marinetti, esses imbecis e tal, que se aliaram aos fascistas, que acham, não, super legal, vamos matar mais, o negócio é continuar com a tecnologia assassina e beleza. Bom, a reação do Tolkien foi a reação oposta. Tá? Que foi qual? Muito bem. Não, tá errado. A gente
na verdade, a gente tem que fazer é voltar de novo para a fonte. O que aconteceu foi que a gente não ouviu direito as fontes tradicionais da sabedoria, da beleza antiga, e a gente precisa reconstruir as coisas e não jogar tudo fora. Tá? E a gente precisa começar de novo, como a filologia dizia, com línguas e com mitos. E é o que o Tolkien faz, tentando de início criar uma mitologia para o país dele, para a Inglaterra, que, como a gente sabe, acabou virando uma mitologia para o mundo todo. Bom, criando idiomas e alfabetos, esse desenho das portas de Moria, de Khazad-dûm, nunca deixa de me deixar feliz quando eu vejo ele. Espero que vocês reconheçam o desenhinho, está aqui na minha camiseta, para quem não está vendo também. É só se fosse cego, né, Reinaldo, seu imbecil. Essas duas citações aqui, Elen Sila Lumenomentielvo, que é como eu costumo começar os vídeos do meu canal, aquele canal que ninguém assiste, mas eu continuo tentando. Isso, Elen Sila Lumenomentielvo, como talvez saibam, uma célebre história do nosso encontro, e essa frasezinha que eu gosto muito também, que está no Contos Inacabados, La Rokalad, Dregomorn, brilhe luz, fuja escuridão. Pode não parecer, não sei se vocês talvez olhando, quem não conhece as frases, ou não está muito familiarizado olhando, mas são duas línguas diferentes que descendem de um ancestral comum. Que a gente pode comparar, sei lá, a primeira com o italiano, por ser um pouco mais vocálica, mais vogais, a segunda talvez com o francês, com mais consoantes, tal, mais curtinha, mais enxuta. Tá? E o Tolkien se deu ao trabalho, teve a pachorra de esboçar não só as duas línguas, como um ancestral comum. Tipo, ok, a gente tem o português ou o italiano em cima e o francês embaixo, eu tenho que criar o latim também. Né? Senão não faz sentido. A grande questão é essa tradição cultural, é a evolução ao longo do tempo das línguas. E foi o que ele fez, realmente. Uma cartinha singela, vocês podem imaginar que deu pouco trabalho ele fazer isso. É engraçado, ele era um excelente escriba, ele fazia coisas que pareciam iluminuras medievais, às vezes, e às vezes ele escrevia com uns garranchos que ninguém consegue ler, as duas coisas na mesma pessoa. O Tolkien era meio Fernando Pessoa, né, nesse sentido. Né? Tinha certos heterônimos no Tolkien, até na hora da caligrafia. Bom, e o mais maluco, não sei se também vocês tenham reparado isso quando vocês leram Tolkien, quem já leu Tolkien, é que isso às vezes são os trechos do idioma sem tradução. Né? Ele dava muita ênfase para essa ideia. Tem um texto dele que eu espero que a gente traga para o Brasil em breve, que se chama A Secret Vice, né, um vício secreto, que é o vício de inventar línguas, que ele fala da ideia de prazer fonoestético, né, o prazer da estética do som em estado puro, em estado bruto. Tá? A ideia de que tem alguns sons humanos que a gente usa nossas cordas vocais, aliás, nossas pregas vocais para pronunciar, que são intrinsecamente mais bonitos. E a ideia que ele cita também, cada ser humano, tudo bem, a gente tem a nossa língua materna, todos nós somos, ou muitos de nós, imagino que quase todos somos falantes de português, que é a nossa língua materna, mas todos nós temos uma língua verdadeira, entre aspas, lá no fundo, a língua que a gente criaria se a gente surgisse como um ser humano sozinho no mundo, que tivesse que criar a linguagem pela primeira vez, quando na verdade é um negócio impossível, que é um sistema social, mas enfim. Todos nós somos sommelier de fonemas, no fundo. E da relação, de contemplar a relação entre som e sentido, que é essa coisa especificamente humana mesmo. Eu escrevo muito sobre biologia evolutiva, escrevi um livro com o rapaz ali na plateia, e o espaço que existe entre a gente e os animais cada vez encurta mais. Nós somos extremamente parecidos com os outros animais em tudo, basicamente tudo. O abismo que resta ainda é esse abismo da linguagem, esse abismo no qual o Tolkien trabalhava. Bueno. E, obviamente, não dá para recriar velhas línguas ou criar línguas novas com base em velhas línguas sem recriar velhos mitos. Isso aqui são representações de anões. Aliás, anãos, viu, gente? Que é o plural que nós estamos usando nas novas edições do Tolkien, justamente pela diferença entre o plural padrão no inglês para dwarfs e o que o Tolkien usa, que é dwarves com V-E-S, tá? Os anãos da mitologia escandinava, né, que obviamente inspiraram os anãos do Tolkien. Então, não era só, copiar e colar alguma coisa que está lá nos Eddas escandinavos, né, na mitologia escandinava. Algumas vezes sim, se a gente pegar
se a gente pegar alguns textos do Silmarillion, como a história do Finrod Felagund, o grande elfo, rei élfico, amigo dos homens, dos seres humanos, tem coisas que vieram diretamente das sagas escandinavas, por exemplo. Tem até um vídeo sobre isso, se vocês querem dar uma olhadinha. Mas trabalhar de novo nessa rachadura, nesse abismo entre o passado e o presente, nessas contradições, como é que você incorpora essas histórias que estão desconexas no passado, que são fragmentos, que são pecinhas de um quebra-cabeça que está perdido, como é que você junta elas de novo para que elas façam sentido para um público moderno? É isso que ele faz, no fundo. Por exemplo, ele trabalha com os termos, isso é uma coisa muito interessante, em escandinavo antigo, tá? Dokalfar e Dvergar, né, que é elfos das trevas e anões, são usados de uma maneira meio intercambiável. É engraçado. Mas, tipo, é elfo ou é anão? E a gente sabe que os anões têm anãos têm uma característica no mito escandinavo antigo, os elfos têm outro. Tal. O Tolkien, então, resolve isso, mostrando uma associação no Silmarillion entre os anãos e o chamado elfo escuro Eol, que é um dos únicos elfos que é amigo dos anãos. Né? E aí explica-se, então, como a transmissão ao longo de séculos, milênios, porque, afinal, o Silmarillion e o Senhor dos Anéis estão no passado do nosso mundo, não são outro mundo, são o nosso mundo. Como é que essa confusão surgiu? Ou o nome Gandalf. O nome Gandalf quer dizer, nada mais, nada menos, até meio pornográfico, elfo da vara. Elfo do cajado, vara é maldade, né? Cajado é um pouco fálico também, né? Mas tudo bem. Que é um nome que aparece num negócio chamado, literalmente, Lista dos Anãos. Lista dos Anões, um texto escandinavo antigo, de Dvergatal, que tem um monte de nomes de anões, que são basicamente os nomes de anãos que aparecem no Hobbit. Fili, Kili, Bombur, Ori, Nori. E o Tolkien fez um Ctrl-C, Ctrl-V desses nomes mesmo, tá? Escandinavos antigos, para usar no Hobbit. E no meio dessa galera toda, aliás, Thorin é um nome, e Ainkenskjaldi, que é escudo de carvalho, Oakenshield, é outro nome, seriam dois personagens diferentes. O Tolkien pegou, escudo de carvalho não parece um nome, parece um epíteto. Então vai ser um apelido do Thorin. E Gandalf, elfo da vara, não pode ser um anão. E como é que, então, vai acabar sendo, então, um mago, elfo no sentido de ser mágico. Tá? E ele vai resolvendo, então, essas contradições, essas pistas, essas coisas estranhas dos textos antigos, quando ele recria, então, essas mitologias. Ok. Eu acho que eu deveria tomar um pouco de água. Vocês deixam eu tomar um pouquinho de água? Com licença. Ok, vamos lá. Resolvi ficar rouco justo hoje. Ai, meu filho, pra lá? Foi. E daí que tem spoiler? A verdade é que o Tolkien, como qualquer mitologia pré-moderna, está basicamente cagando para spoiler, gente. Não está nem aí para a existência de spoiler. O leitor que se vire, em certo sentido. Tá? Por que isso? Mudou. Por exemplo, alguns exemplos, tá? Ali no comecinho do Silmarillion, muito antes de acontecer o casos de família do Fëanor, né? Aquela coisa que faltou aí na Márcia só. Alguém ainda existe programa da Márcia? Não sei, eu tô velho. Antes de acontecer todo o rolo envolvendo as joias sagradas, as Silmarils, tá lá o textinho. E as mais belas de todas as gemas, no sentido de joias, tá? Eram as Silmarils e elas estão perdidas. Tipo, é um negócio que vai acontecer no final do livro e ele já está jogando ali na cara. Tá? No próprio Silmarillion, também para o final, no texto chamado Dos Anéis de Poder da Terceira Era, você tem 1,5 página de spoilers do SDA, do Senhor dos Anéis, né? Contando, basicamente, resumindo a história inteira em 1,5 página, e no final ainda tem o insulto final, né? Então, Frodo, sozinho com o seu serviçal, destruiu o anel. Tipo, coitado do Sam, nem para botar o nome do Sam, gente. Sozinho com o seu serviçal é um assinte, né? Mas tudo bem, a história está lá resumida. E, por sua vez, quem não tinha lido o Silmarillion ainda, que era basicamente todo mundo antes do Tolkien morrer, né, até 4 anos depois da morte do Tolkien, ninguém tinha lido o Silmarillion, lá no Senhor dos Anéis tem um resumo inteiro do livro em 3 páginas, de novo. Tá? Agora, por que isso? Por que essa coisa que para nós parece maluca? A relação com as histórias que as pessoas tinham em sociedades tradicionais é muito diferente da nossa. Tá? Histórias são recapitulações sagradas, são maneiras de recontar o que funda o mundo, as origens do mundo, as origens da humanidade, as origens do significado. Tá? Então,
para as pessoas não fazia diferença, ou tanto, pelo menos, a sequência da história, mas como a história era contada, tá? E acho que vocês acham mesmo que lá na Atenas antiga, 500 anos antes de Cristo, os gregos iam lá assistir o Édipo Rei do Sófocles e ficavam assim: nossa, mas como assim? Ele come a mãe dele e ele arranca os olhos depois, não é possível, tá? Eu lembro de quando eu fui assistir, já faz muitos anos também, porque, de novo, eu tô velho, né, gente? Eu fui assistir Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio. Quando o Leonardo DiCaprio ainda não era um ganhador do Oscar, ele era só um gatinho que a mulherada toda se descabelava. Ainda se descabela, né, eu acho. E estava lá na cena culminante do filme, que é a peça do Shakespeare, bonitinha, só que se passa nos Estados Unidos modernos, tudo mais. Uma menina atrás de mim vira: mas como? Ele morre! Sim, o Romeu morre na história. A Julieta também, minha filha. Eu quis arrancar meus olhos que nem o Édipo quando eu vi isso aí. Mas tudo bem. Então, a relação... Eu estou aqui tentando ser engraçadão, sem muito sucesso, mas a relação que as pessoas tinham com histórias tradicionais, sociedades tradicionais, era diferente da nossa. Ainda bem, porque eu acho que é uma relação muito mais madura de quem quer matar o amigo porque falou uma coisinha de Vingadores. Ah, cagar no mato. Próximo ponto. Ainda tem tempo. Cria um mundo que seja real. Tá? Isso, eu acho que o Tolkien é o ponto em que ele tem mais imitadores, porque, embora seja coisa que dá muito trabalho, em certo sentido ela é mais fácil de fazer, talvez, é um pouquinho mais braçal do que as qualidades realmente artísticas e literárias do Tolkien, então o pessoal consegue imitar um pouquinho melhor. Como o Martin, por exemplo. Mas no fundo isso vem de uma ideia que no fundo é mística, é religiosa mesmo. Tá? A gente nunca pode esquecer que o Tolkien era um católico extremamente fervoroso, extremamente praticante. E o Tolkien chamava o seu trabalho de subcriação, que é literalmente a ideia de você ser um criadorzinho abaixo, sob as bênçãos do Criador com C maiúsculo. Tá? Como filhos do Criador, nós também criamos. Esse é o ponto do Tolkien. A criação artística vem de um impulso que, no fundo, vem de Deus mesmo para ele. Tá? E essa coisa de tentar criar a consistência interna da realidade no trabalho. Tá? De criar um mundo tão bem. Eu amo essa frase, está no ensaio que, se vocês não conhecem, por favor, conheçam, que é o One Fairy Stories, sobre histórias de fadas. Se você construiu bem o seu mundo, então o que você conta é verdade. Naquele mundo é verdade. Tá? Essa é a visão que o Tolkien tem sobre isso. Ok. Como heráldica, para que eu quero perder tempo ali de ficar desenhando brasão de elfo por elfo? E a quantidade de elfo que tem no Silmarillion, você sabe que tem zilhões de elfos. Faltou vasectomia de elfo no Silmarillion, de tanto elfo que tinha. Porque é muito elfo. Mas mesmo assim ele foi lá e fez os brasões. Nenhum detalhe é redundante demais. Realmente, tudo, né, de geografia, flora, fauna. O pessoal fica, mas 5 parágrafos para descrever a flor que tinha lá nos túmulos dos Cavaleiros de Rohan. Sim, vale a pena. Vale a pena. Creiam, vale a pena. E até as mudanças de rumo podem fazer parte disso, porque o nosso mundo ele é todo torto. A nossa história ela é contraintuitiva e tem idas e voltas. A gente nunca sabe quem está falando a verdade e quem não está. Por exemplo, não sei se vocês conhecem essa história. A mudança de edição da primeira edição do Hobbit para a segunda edição do Hobbit. Tá? Na primeira edição do Hobbit, quando não existia Senhor dos Anéis, óbvio, o Gollum basicamente deixava o Bilbo levar o anel na boa e ajudar o Bilbo a ir embora. Ele falou, tchau, Bilbo, um abraço, não sei o quê. Como tem nesse trecho aqui. Nem sei, porque o Gollum tinha prometido dar o anel para o Bilbo, não achou o anel, pediu desculpa. Nem sei quantas vezes Gollum implorou o perdão de Bilbo. Ele não parava de dizer, sentimos muito, nós não queríamos trapacear, queríamos dar a ele nosso único presente, se ele ganhasse a competição. Ele até se ofereceu para pegar para Bilbo uns peixes suculentos como consolação. Como assim, Gollum, caralho? E o nosso ponto final. E aí, só voltando um pouquinho, isso é importante também, para não ficar tão corrido. O Tolkien explica isso como versões divergentes de manuscritos, que é o que a gente encontra no mundo real em tudo quanto é texto medieval. Tá? E texto antigo também. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quem talvez seja cristão, lê a Bíblia e tal, o Evangelho de Marcos
Originalmente, pelo que a gente sabe, nos manuscritos mais antigos, mais confiáveis, ele terminava assim, aparecia o anjo para as mulheres na ressurreição de Jesus, e o anjo falava, vai para Galileia, porque Jesus ressuscitado está lá, e no final vinha, mas as mulheres não disseram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Ponto. O Evangelho de Marcos terminava assim. E, obviamente, copistas, escribas que pegaram esse texto depois falavam, não é possível, como não dá para acabar o Evangelho desse jeito. E acrescentavam, então, um texto, escrito por uma outra mão, porque você vê que o estilo literário é completamente diferente, contando, então, que depois os apóstolos encontraram Jesus, tudo mais, que a gente vê nos outros evangelhos. Tá? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente vê entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E o Tolkien, lá na famosa nota sobre o registro do condado, ele explica isso. Olha, algumas versões continuaram circulando com a história original do Bilbo, mas depois o Frodo e o Sam acertaram a história certa é essa aqui, em que teve a treta com o Gollum e tudo mais. Ok. Bom, que para mim, assim, pessoalmente, pelo menos, é o centro de gravidade ético e filosófico da obra do Tolkien. É por isso que ela é tão poderosa e tão permanente, ainda mais nos tempos em que vivemos, que é o salto da misericórdia no escuro. Tá? Que acontece 2 vezes de maneira muito parecida no Hobbit e no Senhor dos Anéis, que aparece também o papel da misericórdia no Silmarillion, dá uma tese muito maior e muito melhor que a minha, que foi meio picareta. De novo, o centro de gravidade da obra. Sem isso, você não entende a força filosófica e ética do Tolkien, eu acho. Já falei tudo isso. Bilbo, isso no Hobbit, né? O Bilbo está fugindo das cavernas lá dos orcs, dos goblins. Goblins, viu, gente? Ou gobelins, pode ser também. A gente não decidiu a pronúncia ainda. Tentando escapar, ele vê o Gollum no caminho dele e ele pensa, o que eu vou fazer agora, né? Bilbo quase parou de respirar e ficou ele próprio rígido. Estava desesperado. Precisava ir embora, sair dessa escuridão horrível, enquanto lhe sobrasse alguma força. Precisava lutar. Precisava apunhalar aquela coisa imunda, apagar seus olhos, matá-la. Vocês estão vendo? Aquela coisa imunda, né? Essa desumanização inicial. Gollum pretendia matá-lo. Não era uma luta justa. E o Bilbo começa a mudar de perspectiva. Estava invisível agora. Gollum não tinha espada. E estava desgraçado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, uma piedade misturada com horror, brotou no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias intermináveis e nunca registrados, sem luz ou esperança de melhora, pedra dura, peixe frio, tocaiando e sussurrando. Né? Quando ele finalmente se coloca no lugar do Gollum. E ele sabe, então, o que ele tem que fazer. Todos esses pensamentos passaram no clarão de um segundo. Ele tremeu. E então, bem de repente, em outro clarão, como que carregado por uma nova força e resolução, ele saltou, e ele não mata o Gollum, salta por cima do Gollum e vai embora. E aí, quando o Sam, lá na Montanha da Perdição, encontra o Gollum de novo, que o Gollum, eles só conseguiram chegar naquela porra daquela montanha, daquele vulcão, porque o Gollum continuou vivo. O que o Sam faz? Seria justo matar essa criatura traiçoeira e assassina. Justo e muitas vezes merecido. E também parecia ser a única coisa segura a fazer. Segura a fazer. Mas no fundo de seu coração algo o impediu. Não podia golpear essa coisa que jazia na poeira, abandonada, ruinosa, profundamente desgraçada. Ele próprio, ainda que só por pouco tempo, tinha carregado o anel, e agora vagamente adivinhava a agonia da mente e do corpo de Gollum, escravizado pelo anel, incapaz de achar paz ou alívio para o resto da vida. E o Sam, mais uma vez, não mata o Gollum. É isso, gente. Meu e-mail está aqui para quem quiser falar comigo. Tem o meu canalzinho fracassado, mas quem sabe cresce mais um pouquinho depois de hoje. Minhas redes sociais. Aguardo perguntas de vocês. E como dizem os elfos, Halitalé. Obrigado. Quem que tem... Dá para levar microfone pro rapaz, hein? Mano. Quando a gente fala de Tolkien, a gente não pode esquecer de falar sobre como ele influenciou tudo que veio depois. Uhum. E quando a gente fala disso, a gente tem que ter noção que ele influencia escritores e criadores brasileiros. Uhum. Só que essa influência, ela é europeia em natureza, ela é muito eurocêntrica. O que você tem a dizer sobre como essa influência europeia afeta o imaginário dos criadores brasileiros?
Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E eu escrevi um livro sobre pré-história brasileira. Então eu sei que a gente tem essa riqueza que o Tolkien encontrou na Europa, a gente tem aqui. A gente tem sementes disso aqui, e gente que... A diversidade de línguas que existia na Europa pré-romana, a gente ainda tem aqui, gente. 200 fucking línguas diferentes são faladas neste país por gente que está aqui há 15 mil anos. Então, eu acho que a inspiração, que pode ser muito rica e pode libertar a gente de uma influência que é importante, que tem que ser reconhecida, mas que pode ser, digamos, amarradora, que trava um pouco a gente decolar nesse sentido, é que a gente pode usar o método, a estrutura, mas a gente tem que, não necessariamente, a gente usar o mesmo conteúdo no fundo da influência. Acho que a chave é essa. Riqueza para fazer coisas diferentes a gente tem. E algumas coisas já têm saído, né? Como tem um trabalho muito bom. Esqueci o nome do escritor agora, que vergonha. Com mitologia iorubá por aí. Tem o pessoal do afrofuturismo que faz coisas muito legais, pelo que eu sei. A gente pode achar outros caminhos com uma lógica parecida, mas com um conteúdo diferente. É isso? Em época de Vingadores, pode me dizer se o Tolkien tem alguma influência no mundo da mitologia moderna dos super-heróis? Existe alguma coisa? Tem alguns, até personagens, né? Tem um vilão dos X-Men que se chama Sauron, né? Tem... Assim, quando descamba para o lado mais mitológico e fantástico, é que no fundo eu acho que eles acabam bebendo... Os dois bebem na mesma fonte, né? Quando você pega a figura do Thor, é a mitologia escandinava, você tem coisas ligadas à mitologia celta também. Eu vejo a influência do Tolkien mais literária mesmo, em literatura, e óbvio, um pouco em cinema, quando a gente passa para Star Wars, por exemplo, e outras coisas de fantasia no cinema. Nos quadrinhos, coisas muito, muito fortes eu não sinto tanto, realmente. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação do Tolkien com o Lewis e a influência do Tolkien sobre o Lewis e a influência do Lewis sobre o Tolkien, mais ou menos isso. O Lewis dizia que o Tolkien era tão influenciável quanto um Bandersnatch, né, que é uma criatura mítica do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas. Mas eu acho que, na verdade, o grande elo entre os dois, e que está realmente na fundação da obra dos dois, é a fé cristã. Isso é indiscutível. E o Tolkien, na verdade, Tolkien pegou um Lewis ateu e transformou ele em cristão, né? E depois ficou bravo que o Lewis virou cristão, mas não virou católico. Falou, pô, Lewis, era pra você virar católico, velho, que história é essa? Né? O Tolkien era bem chauvinista com essa coisa do catolicismo. Tá? Eu, como católico, entendo um pouco. Embora eu seja mais ecumênico que o Tolkien, eu acho. Mas essa coisa... e eu acho que uma obra que é pouco conhecida do Lewis no Brasil, e que mostra muito, muito essa relação entre os dois, que é muito bacana, é a trilogia espacial. Não sei se você conhece. Conhece? Ah, então. E o Lewis chega a citar Númenor, né? Como Númenor, com I, né? Ele só ouvia, então ele não sabia a grafia certa. E era a obra do Lewis que o Tolkien mais gostava, até o volume 2, né? Chega no 3 e fala, não, aí desandou porque a influência do Charles Williams, aí você saiu do trilho. Mas eu acho que essa visão, aí que tá, a visão da mitologia como verdadeira, os mitos como verdades, e como verdades que prefiguram a grande verdade com fé maiúscula, que é a fé cristã, para os dois, né? Então, esse esforço criativo de certa maneira, batizar, é um termo um pouco grosseiro, mas de mostrar como os mitos antigos tinham por trás deles a verdade cristã. O Tolkien de maneira mais sutil e o Lewis de maneira mais explícita, em Nárnia, principalmente. Né? Acho que é por aí. Imagina. Você acabou dizendo sobre ele ser católico e fervoroso e tudo mais. Eu já ouvi, eu não sei se é tese, teoria, o que é, sobre... Existia uma relação entre cada personagem de Senhor dos Anéis em ser uma virtude de Jesus Cristo. Tá. O número 9 é um número que na mística católica, né, nos 9 da sociedade, né, que na mística católica é o número da descida do Espírito Santo para a Terra, porque o Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade, né? 3 vezes 3, né, vem do céu,
vai para a Terra. Agora, essa correspondência, então, é um número que está na mística católica. Mas os números ímpares, em geral, você vê que é 9 anéis também para os homens, 3 para os elfos, 7 para os anões. Os números ímpares também estão, como números cabalísticos e místicos na tradição ocidental inteirinha, eles estão muito imiscuídos. Eu acho que não tem uma relação, então respondendo essa pergunta finalmente, não tem uma relação de 1 para 1. Não, acho que você pode até tentar interpretar, pegar textos de São Tomás de Aquino, outros textos medievais teológicos, e tentar achar isso, mas eu acho que seria uma visão talvez grosseira demais, pela aversão até do Tolkien à alegoria. Né? Como é que o Tolkien define a alegoria? A alegoria é você ter uma correspondência 1 para 1 entre um personagem, um evento da obra, e uma ideia abstrata que você está tentando passar. E para o Tolkien, não. Os personagens têm que ser pessoas, e não alegorias. Eles não podem ser só a incorporação de um princípio. Então, eu não apostaria nessa hipótese, em princípio. Mas, de repente, estou errado, não sei. É isso? Claro, não estou te vendo. Peraí, deixa eu tentar te ver. Cadê você? Passa aí pra ele. Ah, muito bem. Passa aí pra ele, por favor. Vê se dá pra passar pra ele. Uhum. 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 O grande herói do Xodrez, de um livro que tem aí 400 anos, né? Eu vou repetir a pergunta dele. Ele perguntou sobre a relação... Aliás, excelente pergunta da relação do Dom Quixote com o Tolkien. Eles têm um grande ponto de contato, que é o que a gente chama de pseudotradução, né? De você fingir que o autor não é o autor. Ele só pegou um manuscrito antigo e traduziu aquilo. No caso do Dom Quixote é o Cid Hamet Bengueli, né? É isso, né? O autor árabe, certo? Mouro. Oi. Aham. Uhum, uhum. Uhum, uhum. 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 Eu acho a ideia, na verdade, super interessante. Acho que o Tolkien ele teria uma relação ambivalente com a ideia. Porque, por um lado, ele era muito ciumento e muito cioso dos textos dele. Só que, ao mesmo tempo, a ambição dele original era recriar a mitologia para a Inglaterra e que alguns textos dele, ele mesmo desse a versão mais desenvolvida e outros tivesse espaço para outras pessoas trabalharem no futuro. Tá? Ele fala outras pessoas com artes visuais, com teatro. Ele fala isso explicitamente numa carta dele. Então ele tinha essa ambição, sim, de cair, digamos, na tradição oral, enfim, na tradição mais ampla do que a própria dele. E tem um poema dele que está no Senhor dos Anéis, uma versão, e outra versão está nas Aventuras de Tom Bombadil, que de fato caiu na tradição oral das faculdades inglesas. Porque um colega dele, no círculo literário dele lá, os Inklings, o cara ouviu só o poema, registrou de memória, começou a mimeografar, e aí começaram a circular um monte de versões diferentes. Eu falo isso na minha tese. Então, eu acho que o Tolkien, na verdade, ele meio que, no fundo, ele pede, o tipo de texto que ele faz, a narrativa dele meio que pede isso, e acho que é apropriada para isso. Beleza? Algo mais? Olá. Pode falar. Uhum. Sim. Don't get me started com o Hobbit. A Amazon. Amazon. Uhum. Uhum. De novo, eu acho que tem essa ambivalência. Tem uma carta do Tolkien, não sei se você chegou a ler as cartas do Tolkien já alguma vez ou não. Vamos relançar em breve.
que ele comenta ponto por ponto um pré-roteiro que mandaram para ele dos Estados Unidos para uma adaptação. E o que a gente nota é o seguinte: ele não era um cara xiita do ponto de vista, não, tem que ser aqui, tem que ter meia hora só de Tom Bombadil no filme, senão eu não quero. Não era isso. Ele, por exemplo, estava disposto a falar, não, realmente Tom Bombadil é difícil de adaptar, pode cortar. Ou, não dá para mostrar a morte do Saruman, fala que ele vai ficar lá trancado em Orthanc. Então, ele não era um cara, ele é um cara que entendia realmente essas necessidades dos meios e tal. Até porque ele recontava as histórias dele em vários formatos diferentes. Agora, o que eu acho que talvez ele ficasse puto é uma violação da lógica interna mais profunda da obra, assim, né? Sei lá, transformar. Se alguém pegasse e transformasse a história do Bilbo de um jeito que, na verdade, o Bilbo mata o Gollum e fica torturado pro resto da vida, isso aí realmente não tinha como, não ia rolar. E coisas que realmente mexessem com essa lógica mais profunda da obra. Eu acho que o Hobbit acabou avançando o sinal. O Hobbit não avançou no sinal nem por causa disso. O Hobbit avançou o sinal porque, infelizmente, o Tolkien escrevia muito bem e Peter Jackson e Philippa Boyens não sabem escrever, gente. É simples assim. Tá? Não sabem escrever. Não sabem fazer roteiro. Tá? E diálogo, então, socorro. É por isso. Então, mas, de novo, ele é um cara que tinha essa ambição também, como eu falei para ele, de alguma maneira da obra dele entrar nessa coisa da cultura maior. Então, sei lá, eu acho que talvez ele fosse mais tolerante do que a gente imagina, só, obviamente não infinitamente tolerante. Na essência. Bom, para o Christopher Tolkien, que a gente sabe que é um cara realmente muito exigente, o próprio Senhor dos Anéis já saiu dos trilhos. Nesse ponto, acho que dá para discutir, eu acho que no limite não, mas depende muito. Você acha que você ia perguntar mais uma coisa? Falar sobre a influência do Tolkien em jogos de RPG e como você... Obrigada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência do Tolkien nos jogos de RPG, principalmente no D&D, e como isso chegou a crescer no mercado da fantasia literária também, porque as pessoas estão escrevendo livros diretamente para campanhas de RPG. E com a influência do Tolkien, que é o maior mestre da fantasia, no caso. Eu sou, como obviamente vocês devem imaginar, olhando para minha cara e para o meu físico, eu sou RPGista, lógico. Faz muito tempo que eu não jogo, nem mestre. Eu jogava GURPS. Alguém ainda joga GURPS? Acho que ninguém mais joga GURPS. Jogava GURPS, aí depois joguei Vampiro, lógico, né? Aí joguei Changeling, essas coisas. Eu sou um pouco ambivalente quanto a isso também, assim. A sensação que eu tenho é que RPG, ele pegou, digamos, a coisa que eu falei que é a mais fácil, entre aspas, que é criar cenário, criar o mundo, mas criar coisas que tenham uma lógica interna tão forte, tão compelling, assim, que nem a do Tolkien, muitas vezes acaba não chegando. Mas eu não li Espada de Shannara, essas coisas, enfim, não li nada que realmente seja derivado dos cenários. Talvez tenha coisas aí que me surpreendam e que eu não conheço. Mas a minha tendência inicial é ficar um pouquinho com o pé atrás e achar que é uma coisa mais derivativa, mas talvez seja um pouco de preconceito. Eu falando hoje com 40 anos, o Reinaldo de 18 anos, aliás, de 13 eu acho que comecei a jogar RPG, eu ia falar aqui do caralho, isso aqui é sensacional e eu quero, parando para pensar, o cenário medieval de GURPS chamava Earth, né? Earth, só que com Y, tipo, faltou um pouquinho de criatividade, mas tudo bem. Enfim, acho que é isso. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.